Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Cícero, da Projeta BIM, e o nosso trabalho na Projeta BIM, na verdade, assim, o seminário a gente promoveu junto com o pessoal da Hype, da Filipon, e da MaxCAD, tentando pegar desde o início do processo até o fim. Então, assim, o Adriano faz a parte de levantamento de pontos, então a Hype faz a parte de arquitetura, o Filipon instalações, e a gente entra no fim nessa parte de coordenação de toda essa informação e da compatibilização dessa informação, né? Então a gente pode receber tanto projetos já vindos em BIM, em FC, ou a gente pode receber ainda os projetos em CAD, modelar eles e fazer toda uma parte de compatibilização. Então vou começar a apresentação para vocês. Já falei um pouco, né? O objetivo então vai ser a compatibilização de projetos, mas uma compatibilização voltada bem mais para a parte realmente do BIM, o planejamento depois na parte final, e o que todo mundo falou que realmente é a história da mudança de cultura, né? Então a gente realmente tem problema, a gente recebe hoje os projetos, principalmente quem é de obra, recebe os projetos em 2D e acaba tendo problema durante a execução. Então a gente tem atraso de obra, problemas de quebrar viga, furações, que nem o Fábio falou antes, que eles apresentam um projeto bem mais qualificado na parte de furação. Então eu quero passar para vocês essa parte principalmente mudança de cultura, né? Quando eu estava começando a apresentação, a montagem da apresentação, eu liguei para um amigo meu, que ele é engenheiro de uma grande consultora de Porto Alegre, e pedi para ele assim, me vê algumas fotos de problemas que tu tem hoje em obra, principalmente vindos de projeto, né? Ele disse, olha, tenho poucos. Daí eu até dei uma risadinha, a gente deu uma brincada, né? Ele disse que tem poucos problemas. Mas ele disse, quando inicia o pavimento tipo, a gente junta todos os projetos, junta a equipe e começa a fazer uma compatibilização, então, dentro da obra, né? Daí eu desliguei o telefone e pensei, lembrei do tamanho da obra dele e comecei a listar os projetos, né? O arquitetônico, o estrutural, o hidrossanitário, daí o hidrossanitário abre mais o estereograma, elétrico, gás, PPCI, e aí foi indo, né? A mesa foi crescendo. Eu imaginei aquele monte de gente em volta da mesa, aqueles projetos, e aí, eu estou olhando aqui uma linha lá do projeto elétrico. E aí, fulano, lá está coincidindo com a estrutura ou não? Então, isso realmente é a realidade que acontece hoje. Então, se a gente for trazer para dentro do CAD, quantas telas a gente precisaria para sobrepor todos esses projetos ou para poder ter uma visualização, né? Então, daí alguém pode dizer assim, mas existe o projeto executivo. Eu até hoje não vi nenhum projeto executivo que a gente consiga realmente executar somente com ele. Levar lá para cima, lá para o quarto pavimento, chegar lá e executar. Eu vou executar com esse projeto, que teoricamente seria o projeto executivo. Então, assim, a ideia realmente desse seminário é mostrar que o BIM a gente consegue levar um modelo único. Realmente a gente vai modelar ele, todas as disciplinas, traçar um corte no pavimento e ele vai ver lá as tubulações, vai ver piso e principalmente, que todo mundo evidenciou aqui, vai ter informação naquele modelo, né? A gente não vai precisar ficar buscando informações em vários outros pontos, ficar abrindo gaveta, abre gaveta lá, procura um projeto, mas está no estereograma, está não sei onde, está no memorial, não sei onde está, pergunta para o corretor. Quem nunca foi, né, no plantão de vendas tentar entender a sua obra? Vai lá na maquete, que é muito melhor tu visualizar a tua obra na maquete do que nos teus projetos, né? Ou perguntar para o corretor, fulano, tu está vendendo ou não está vendendo ar-condicionado split? Ou onde tu está vendendo esse split, né? Então isso acontece bastante. Infelizmente, quem está na ponta final, que eu trabalhei durante anos na obra, a gente recebe esse tipo, digamos, de tratamento, né, vindo da parte de projeto. Então, na verdade, tudo que eu falei aqui eu vou passar por questão de imagens. Então, tudo passa pela coordenação de projeto, né, onde hoje, na verdade, não só pelo BIM, né, mas a gente deveria contratar todos os projetistas desde o início. Então, aqui eu até queria fazer uma pergunta para o Jorge, da Engemestre, né? O Jorge, que nem o Fábio falou, ele faz um trabalho excelente na parte de ar-condicionado. E a pergunta que eu faço para ele é o seguinte, Jorge, se tu for contratado aqui, com todo mundo, no início, onde tu pode dar a tua opinião, tu pode mostrar os teus detalhes, ou aqui,
O que tu prefere? Se é lá no fim receber todos os projetos prontos ou fazer parte dessa cadeia? E se tu preferir aqui, tu vai cobrar mais disso? Não, a gente sempre tenta entrar antes na parte da concepção do projeto, né? Principalmente pelo funcionário, todo mundo sabe que ocupa todo o espaço que vocês pensaram, a gente vai ocupar. Então, para nós, isso depois que a obra iniciou, o trabalho é muito maior. Então, a tendência de ser cobrado mais é depois que a obra iniciou. Pois é. É que a grande resposta mesmo é não, ele não vai cobrar mais. Porque assim, ó, o que acontece? Hoje, pela cultura, infelizmente tem poucas construtoras aqui, né? Mas o pessoal deixa para contratar depois, para pagar. Ah, não quero tirar dinheiro, vou pagar lá no fim. Mas em compensação, se tu contratar o arquiteto e o projeto estrutural, que ele tem que contratar o estrutural, senão ele não começa a obra, né? Senão ele deixaria para contratar lá no fim também. Acontece esses problemas que na verdade no BIM a gente quer evitar, só que tem que acontecer isso. Então, contratação desde o início de todo mundo. Então acaba... Então, realmente um processo colaborativo, e dentro desse processo colaborativo a gente tem que pensar algumas coisas nas reuniões periódicas, né? Que maneira a gente vai compartilhar esses arquivos, né? Pode ser por nuvem, por Google Drive, Dropbox, existe essa opção. Um servidor físico. Ou também existem os softwares de gerenciamento de toda essa informação, né? Que não está meio... Também existe a pergunta, né, quais formatos vão ser transferidos. Então, o Filipon hoje trabalha com BIM, a Hype trabalha com BIM, mas e algum projetista que não trabalha, né? Como é que a gente vai fazer essa troca de informações e em que tipo de formato? Então, isso é muito importante. Por isso que essa contratação tem que ser lá no início, todo mundo sentar e começar a fazer essa coordenação e pensar nessa troca de informações, né? Vamos com calma. Então, pode ser DWG, PDF ou IFC. Não está colaborando. Então, vou ter que ir direto aqui. Na verdade, assim, então a definição de prazos também, esse é um fator muito importante, né? Então, o nosso trabalho hoje na Projeta BIM é realmente fazer essa coordenação. Então, passar essas diretrizes, né, de que maneira vai ser feito todo esse processo, porque ainda nós vamos levar um bom tempo para começar a trabalhar todo mundo em BIM. Então, enquanto não estiver trabalhando todo mundo em BIM, precisa existir essa parte de cooperação e uma empresa que faça essa compatibilização, né? Então, aqui na foto que eu quero mostrar aqui mesmo projeto colaborativo, a gente vai ainda ter o cidadão, aquele criativo na obra, por a informação, ou não ter essa informação no projeto, ou ela está errada no projeto. Então, ele pegou o projeto de estrutura, não foi compatibilizado um com o outro. Existe o duto do Jorge ali, que ele lembrou lá no fim. Foi contratado lá no fim, então, para botar o ar-condicionado. Então, o pessoal da obra realmente é criativo. Vocês que convivem na obra, vocês sabem o quanto eles têm esse poder. Aqui uma questão de prioridades, né? Cada um faz o seu trabalho, né? Então, ele resolveu o problema dele, o fogão realmente, a fumaça vai sair lá, mas no momento que ele botar o forro de gesso, que é a última etapa, como é que ele vai fazer o alinhamento pela porta do elevador, né? Então, hoje cada um pensa no seu processo, no seu trabalho e esquece o trabalho que vem depois, né? Tem a opção de fazer um shaft ali no canto. Não sei como é que foi resolvido, não voltei. E isso aqui também é um clássico, né, do reservatório ficar pelo lado de fora do compartimento, porque a viga, o espaço entre as vigas não passa o reservatório. O que faz? Vamos quebrar a viga, rebaixar o solo, passar o reservatório e refazer. Só que esse tipo de informação, às vezes parece ser rápido, né, mas muitas vezes envolve o projetista, nesse caso uma viga de fundação não, né, mas o projetista aceita, não aceita quebrar a viga, então tem todos esses problemas, né. Então, quem nunca teve esse tipo de problema, quem resolve esse problema, quando o problema for percebido na obra, quem vai resolver realmente é a obra, né.
Então, quanto custa resolver esse problema lá depois, quando está executado, né? A gente tem o custo do retrabalho, tem o custo do gasto extra do material, na verdade tem a retirada do material, desce caliça, manda a caçamba embora, volta o material que não estava previsto no orçamento, e tem o tempo desperdiçado. Então, dentro desse tempo desperdiçado, que nunca está contemplado no orçamento, envolve o tempo do engenheiro, que estava trabalhando numa situação, teve que até lá ver aquela situação que está ocorrendo na obra. Às vezes ele tem que passar para o gerente dele, então vem o gerente do escritório, dependendo do porte da construtora, sai o dono da construtora e vai até lá ver. Então tudo isso começa a onerar. Aqui eu fiz um exemplo parcial só de um custo, que seria R$60 por hora de um engenheiro, isso um custo para uma construtora, que daria em torno de R$12.000 por mês, que não é nenhum custo, nada absurdo. Se ele utilizar 1 hora por dia resolvendo problemas só de compatibilização, vezes os 22 dias e uma obra de porte médio 24 meses, vai dar em torno de R$30.000. Então, isso só considerando um engenheiro, fora a questão que eu falei antes ali, de gasto de material, das demais pessoas do projeto. Então, o que acontece? Não adianta, não é simplesmente um processo colaborativo que vai resolver o problema do nosso projeto, né? A gente precisa realmente ter uma compatibilização de projeto. Então, todos esses projetos eles têm que ser recebidos por alguém, verificado as interferências entre uma pessoa e outra, né? Então, ele pode ser feito de 2D, a maneira tradicional, mais conhecida por todos, né? Isso aqui é um projeto executivo, que é o que eu disse, que ninguém executaria por ele, tem que abrir os demais projetos. Isso aqui é um corredor, não passa nenhuma tubulação tua, né, no projeto executivo. Então está muito bom o corredor, tudo passa. Tem alguma representação só de tubulações em shaft. Acho que não sei se era para mostrar que foi mal dimensionado, alguma coisa assim. E mais nenhuma informação. Então isso aqui é um projeto executivo, né? E essa compatibilização pode ser de maneira em BIM, pode ser feita em BIM. Então aqui eu pedi para o projetista, né? Esse aqui é um relatório que a gente entregou para o calculista. O cliente tinha pedido uma porta em arco, lá em cima, e o projetista botou a viga. Ou quebra depois, ou a decepção do cliente de ter a porta reta, que ele não queria. Da mesma maneira, o arco na frente da porta ali também era em curva, o projetista não colocou. Então, assim, essa é a nossa maneira que a gente apresenta um relatório de compatibilização. Então, a planta baixa e a informação do que realmente aconteceu de problema, daquela maneira, uma maneira mais visual e muito mais fácil de resolução do problema, né? Aqui eu vou mostrar depois a questão da chaminé. A chaminé foi esgoelada ali pela viga. Então, foi esquecido, na verdade, também a furação da laje e a viga. Então, são 2 detalhes que tinha ali, né? Aqui um outro trabalho também da parte da viga que passou do telhado. Então, isso aqui seria muito fácil resolvido, né? Depois de estar toda a estrutura, chega o cara lá em cima, começa a botar a madeira do telhado, não deu. Só aumenta um pouquinho a madeira. Então o telhado ficaria só um pouquinho inclinado, ninguém ia notar, né? Aqui é outro exemplo. Aqui tem uma viga no meio de uma porta. E aqui eu vou mostrar de que maneira, em 2D, pelo AutoCAD, a gente ia identificar o problema. Abre o projeto arquitetônico, se soubesse o problema, né? Se não soubesse, seria pior ainda. Então identifica a porta, ali a porta P1. Vamos atrás do projeto estrutural, acha ela, está aqui a viga de fundação, viga superior. Cadê a altura? Não tem. Vamos atrás de mais um corte. Tomara que tenha o corte naquele ponto. Tem. Achei. Tá, tem a altura. Agora sim, vai ter uma viga no meio de uma porta. Só que quando a gente está modelando todos os projetos, a gente identifica dessa maneira. Então, a nossa modelagem é feita assim, a gente começa
projeto, realmente como a obra vai ser executada, a gente faz e consegue identificar durante o processo. Aqui eu mostro outro detalhe, a gente faz alguns detalhes construtivos para mostrar as etapas, né? Furação, a gente inclui alvenaria, isso são todos relatórios entregues para o cliente. Então, aqui a gente já observa para ele, né, ó, vai ter uma situação de um dente num pilar. Isso aqui é uma cozinha. Como é que tu vai resolver? Tu vai engrossar o reboco ou tu vai fazer um dente no azulejo? Vai criar todo esse corte aqui de ponta a ponta. Então, aí ele consegue tomar a decisão antecipada, que provavelmente essa decisão seria tomada na obra direto, por aquele mesmo criativo que cortou o pilar. Ele faria isso nessa mesma situação aqui. Ó. A gente tem a tubulação aqui, ele vai ter que engrossar mais ainda o reboco. Para não engrossar o reboco, não gastar massa, ele vai quebrar o pilar e vai embutir facilmente a tubulação. Resolveu o problema, depois ele fechou, ninguém ficou sabendo, diminuiu a seção do pilar. E essa é a realidade, realmente. Então aqui a gente entregou o relatório para ele, que se ele fizesse simplesmente o que ele tinha nos passado, que era engrossar o reboco para passar pelo pilar, a tubulação ficaria fora, né? Então, além do ganho de tempo e de economia de recursos, temos outros benefícios em ter um modelo compatibilizado. Aqui, tomara que entre. Então, os benefícios, a questão de visualização, isso aqui é pelo Naves, né? Então, toda vez que entrar uma equipe nova na obra, um estagiário ou um novo engenheiro, ele consegue visualizar e entender a obra dele facilmente. Detalhes construtivos, então, o granito na janela, aqui o granito entrando no canto da janela. A gente consegue filtrar ele por diferentes disciplinas. Então, para a equipe de carpintaria, ela consegue visualizar muito fácil, né? Então, esse prédio tem 2 subsolos. Vou ver que eu vou filtrar só o subsolo, o pessoal entender a rampa sempre é um problema, né? Como é que a gente vai, não entendi essa rampa, desce para onde, essa sobe para onde, então a questão da visualização é muito mais fácil. Questão da interdisciplinar, tubulação com a estrutura, então para execução e conferência, então qualquer pessoa consegue visualizar isso e entender realmente como é que vão ser as tubulações. Isso é um prédio em Santa Cruz, então a gente passa a tubulação ainda pelo piso lá, confia na mão de obra. Questão de caimento de telhado, nessa situação aqui a gente teve que inverter, que esse telhado dava no meio de uma janela, então a gente conseguiu visualizar isso também com antecipação. Tubos de pluvial, tubo de queda pluvial, isso aqui acontece bastante, né? Aquela linha do CAD bem encostadinha na viga, não sei como é que o cara, né, Fábio? Como é que o cara faz o joelho encostado numa viga, né? Questão de caimentos, lá no último ponto, o caimento. Então aqui a gente consegue conferir também se tem o limite da altura da vaga, né? Se atende os 2,20. A gente consegue filtrar por pavimentos. A nossa modelagem pode ver que a gente faz a alvenaria separada do reboco. Aqui eu começo a mostrar isso. Então, visualização para tomadas de decisão de execução na obra. Mostra um pouco das tubulações embaixo. Então esse é o conjunto todo do pavimento, né? Aqui o forro de gesso, então eu filtro, tiro o forro de gesso, eu vou desligar o reboco, vai aparecer a alvenaria com as tubulações, e assim a gente vai indo, tentando entender a obra e facilitando a execução. E o modelo completo. Aqui é a mesma coisa, aqui eu vou mostrar a parte de quantitativos, então seleciono, aqui infelizmente não dá para ver, mas aqui tem um quantitativo, então eu posso selecionar as alvenarias que eu quero, vou fazer, daqui um mês vou fazer essas alvenarias, ou quero marcar as alvenarias que tal pedreiro vai fazer. Consigo marcar, tirar o quantitativo e ter a produtividade dele em função só do modelo. Então isso eu já comentei com vocês, né, como pode ser a contratação em CAD. Na verdade, assim, ó, a gente realmente modela todo o projeto conforme vai ser construído na obra, então a gente consegue com isso antecipar os problemas já e passar para o projetista. Então a gente começa pelas fundações, vigas de fundação, a estrutura. Então já começa a achar incompatibilidades aqui, então no início da obra e já passa. E a gente não para o modelo, a gente continua fazendo toda a estrutura, alvenaria, reboco, instalações, fachada, esquadrias e começa a gerar esse monte de informação para os projetistas. Então a grande pergunta, né?
Está perfeito o modelo, está todo compatibilizado, vamos botar os engenheiros, vamos demitir, vamos deixar eles em casa. Na verdade, eles vão poder fazer engenharia, vão poder começar a trabalhar na logística de materiais, né? Começar a prever mais coisas, trabalhar na produtividade. Um grande problema nas obras de hoje, né, a questão da qualidade de serviços, então ele vai ter mais tempo de conferir os serviços que estão executados, porque ele não vai ficar lá no escritório resolvendo, ligando para o projetista, quebrando coisas que não deveria. Ele vai cuidar da segurança e vai cuidar do planejamento. E daí dentro do planejamento aqui, a gente pode mostrar alguns benefícios do planejamento na parte de BIM. Então, na verdade, o planejamento de BIM, ele não tem nada muito diferente. Na verdade, o conceito, né, na verdade, a gente vai pegar esse modelo tridimensional que já existe e vai agregar o tempo nele. Então, eu vou mostrar um vídeo agora que a gente fez o link do project, foi no caso, pegou os serviços e linkou as peças que tinham no modelo 3D. Então aqui a gente trabalha com cores, curto, médio e longo prazo. Então está passando aqui embaixo as etapas, os serviços, ele vai renderizando e a gente consegue visualizar o tempo aqui a partir do modelo, né? Então as vantagens de ter esse tipo de trabalho. A gente consegue simular cenários diferentes de plano de ataque, questão de fachadas, então eu consigo simular balancins, por qual fachada eu vou começar. Se eu não tenho, digamos, estou previsto descer uma fachada e ao mesmo tempo um serviço de periferia sendo executado lá embaixo, isso é um dos conflitos que acontece bastante. Então aqui a gente consegue, nesse tipo de planejamento, visualizar isso. A gente já construiu ele virtualmente, então consegue ver todas essas etapas, maiores controles sobre os prazos, porque as informações são confiáveis, né? Que nem a Flávia bateu bastante nessa questão. A informação desde o início ela é confiável, então quando a gente coloca o tempo junto, a gente sabe que aquilo realmente vai ser executado. Antecipação das decisões para a etapa de projeto, caso de logística interna, então pode ser que aconteça alguma modificação até no projeto, dependendo do prazo da obra, em função da questão de logística. Simulação de conflitos entre serviços. E para a questão de pré-fabricados é bem interessante, porque eu consigo simular peça por peça, então na construção de um pavilhão, alguma coisa assim, facilita bastante. Então, essa é a apresentação que eu fiz, foi a mais rápida de todas, porque, na verdade, o nosso serviço entra no fim, a gente pega todos esses projetos e faz todas essas simulações aqui que eu passei para vocês. Então, queria agradecer a presença. Na verdade, assim, a gente vai fazer ainda, a gente vai sentar aqui todos os palestrantes, a gente vai conversar com vocês, abrir agora para dúvidas. Mas eu queria agradecer já a presença de todo mundo. E quem ainda não começou, comece com o BIM, é realmente o que a Flávia disse, a gente precisa cada vez mais gente trabalhando para a gente melhorar nossos modelos, e toda vez que a gente receber esse tipo de trabalho vindo de vocês, a gente conseguir identificar os problemas que estão tendo e melhorar desde o início a parte de modelagem. Então, obrigado.